Shalom, igreja. Tudo bem? Glória a Deus por você que está aqui. Glória a Deus por você que está assistindo através das redes sociais. Se tiver alguém aqui nos visitando nessa noite também, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a casa do nosso Senhor. Amém? Culto de adoração e celebração ao nome do nosso Eterno, ao nome do nosso Deus. Amém? Amém. Graças a Deus por todas as coisas. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: que bom que você veio. Isso, tome seu assento agora. Tome seu assento, louvando a Deus, exaltando a Ele. Isso. Bom. Agora já falou, agora você se comporta. Se comporte. Isso. Agora abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos 6, do 1 até o 5, do 8 até o 15, e depois iremos bibliar no 7:54 até o 60. Amém? Ó, que lindo, glória a Deus. Vamos lá, sem mais delongas. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus.
e agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então todos os que estavam assentados no sinédrio fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7, versículo 54 até o 60. Ouvindo eles, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe ou não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, morreu. Morreu? 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 Adormeceu. Essa é a promessa de Deus. O corpo vai adormecer para reviver, para acordar e ser despertado, para encontrar com o nosso Mestre, para encontrar com o nosso Senhor, no qual nós pertencemos a esse Deus. Glórias a Ele, você pode aplaudir a Ele por isso. Dê glória, dê aleluia, graças a Ti, Jesus. Que bom. Pai, essa é a Tua palavra. Louvado seja o Teu santo, grandioso, glorioso nome. Nessa noite eu rogo a Ti que o Senhor possa manifestar do Teu poder, do Teu querer, da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confesso, Senhor, que sou falho, sou pecador e de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer a esse povo. Portanto, eu rogo a Ti, Espírito Santo, que o Senhor tome a minha vida e o Senhor apareça, que eu suma, que eu diminua, que o Senhor cresça. Seja exaltado somente o Senhor, engrandecido somente o Senhor, valorizado, enriquecido somente o Senhor. De tudo aquilo que se faz necessário nessa noite, entrega para esse povo, entrega para as nossas vidas conforme o Teu querer. Consagro a nossa mente ao Senhor, consagro o nosso olhar, nossos pensamentos, nosso coração. Tudo em nós
passe a glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, se prostrar diante de Ti e reconhecer a Tua soberania e que só o Senhor é Deus. Declaramos céus abertos, declaramos esse lugar tomado com os Teus anjos guerreiros, travando as guerras necessárias para que Teu povo avance, prospere e superabunde da Tua graça. Graças a Ti, Senhor, graças a Ti por esse dia, graças a Ti por mais uma chance, mais uma oportunidade, que possamos aproveitar, que possamos fazer valer. Não somos dignos nem merecedores de nada, mas aprova o Senhor ter nos amado a tal ponto, que nos tirou do mundo e nos colocou na Tua presença. Deste Teu Filho amado, para morrer por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. E obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor é quem convence. E o Senhor é quem toca em nossos corações. O Senhor é que nos admoesta, para que possamos cada dia nos prostrar e reconhecer a Tua soberania e o Teu reino. Obrigado, Senhor. Fique conosco nessa noite. Aqueça todos os corações. Aqueça e acalente as nossas vidas com Teu poder. Vem nos fazer perceber, sentir o Teu toque, sentir a Tua presença. Tua presença vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Tua presença excede tudo de valor que os nossos olhos porventura já contemplaram e porventura também desejaram. O Senhor vale muito mais. Teu valor é incalculável. Obrigado, porque nos trouxe para a Tua presença. Repreendido seja todo o mal, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. O nome Estevão, o significado quer dizer coroa. E tem um tema na mensagem, o tema é exalando a presença e mantendo a inocência. Exalando a presença e mantendo a inocência. É muito difícil você um dia acessar as áreas profundas de intimidade com o Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa humilde, a mesma pessoa simples, a mesma pessoa que um dia Deus se alegrou, Deus se agradou e porventura derramou toda da graça, toda da sua benevolência e fez com que o Espírito Santo se apossasse de você, de nós em um todo. Manter-se na mesma linha, na mesma sintonia, na mesma sincronia com o céu, é uma tarefa árdua, é uma tarefa muito difícil. Por isso que está escrito na palavra do Senhor que quem muito é dado, muito é cobrado. Também escrito está que o Senhor não é feliz com aqueles que retrocedem. Tem mais. A Bíblia também diz e lembra para todos nós: aqueles que colocaram a mão no arado, não pode olhar para trás. E a Bíblia não fala o que é que tem atrás, só que você sabe o que tem atrás. A Bíblia trabalha trazendo um entendimento e uma interpretação prática de compreensão, principalmente para os autores das asneiras noutrora, como nós. Então, não se pode olhar para trás. Por quê? Porque você vai lembrar de Sodoma, vai lembrar de Gomorra, vai lembrar de todas as mazelas. Lembra de quando o Senhor envia seu anjo, o anjo vai resgatar o sobrinho de Abraão, e o anjo faz um alerta para não olharem para trás. E com uma figura alegórica, né? Porque estamos colhendo de muitas consequências, porque o céu se comunica de forma alegórica. E na maioria das vezes que o céu se comunica de forma alegórica, eu acho que é uma brincadeira do céu. E aí o anjo falou: se olhar para trás vai virar o quê? Oh, quem vai virar estátua de sal? Nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido. Pois é, aconteceu. Até o dia de hoje tem uma ação física representada por uma rebeldia de cunho espiritual que se tornou física.
Porque rebeldia, desobediência, você pensa que começa aqui com o seu apertar o botão. Não, começa dentro do caráter, começa dentro do íntimo. A revelação pública, o cumprimento público é só trazer para fora o que já emana dentro. Então, o que fez Ló sair de perto foi o quê? O desejo de quê? Viver o quê? Presença de Deus, promessa de Deus, decretos de Deus, ou desejos, paixões, sonhos? Tudo isso é normal e ele não, nesse lugar não. Tem uma cidade pequenininha, ele já tinha saído de Sodoma. Tem uma cidade menorzinha. Eu quero constituir essa cidade. Eu quero estabelecer nessa cidade algo. E aí acontece isso. Então, conselho da noite: vá para onde Deus quer te levar. Ah, mas lá pode ter alguém que vai tentar querer me causar dano. Quem está levando é quem? Quem leva é responsável. Quem está mandando você ir tem total responsabilidade com a direção que está te dando. Então, mudando um pouquinho, vamos voltar. Há um grande problema na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não tem um problema propriamente falado, propriamente dito, de falta de comida. Pelo contrário, o coração de todos é um coração benevolente. Então tem comida. O que está tendo é má gestão. Tem recurso. O que está tendo é má administração. E por se ter essa má administração, ocorre que quem está com a caneta de liberação trabalha com feições. Ele é afeiçoado à pessoa, então adianta a comida dele. Eu gosto mais de João, então João recebe rapidamente a comida. Então todo mundo ali tem direito, todo mundo que eu falo, os necessitados e as viúvas. Era obrigação da igreja primitiva sustentar essas duas classes de povos. Viúva, que se manteve viúva, é bom lembrar, que decidiu tornar sua viuvez perpétua. Essa a igreja tem a obrigação de sustentar. Essa. E os necessitados, que já faz parte da ação litúrgica, praticamente até do cumprimento do culto, o fator misericórdia da igreja. E Jesus ainda vai lembrar, né? Estive preso, doente, tive fome. Então Jesus vai usar também ações alegóricas para que o povo esteja despertando uma proatividade, sem ninguém precisar mandar, você ajudar de livre e espontânea vontade. A questão é que a igreja ela é muito enfadonha em lembrar o povo aquilo que deveria ser cotidiano, aquilo que deveria ser preocupação unânime, desprendimento geral. Saber que eu tenho, mas pode ter gente que não tem. Saber que hoje eu tenho uma qualidade de vida X, mas eu também posso fazer transbordar na vida de outro. Só que a gente se prende muito no que está faltando, ao invés de agradecer o que tem. Então, o que tem te trouxe, o que tem te sustentou, o que tem te nutriu, o que tem. Nossa, todo mês é aquele aperto miserável. Mas não tem virado todos os meses? Todos os meses, com aperto ou sem aperto, você está virando. Todos os meses você está vendo em algum momento um milagre, uma ação extraordinária do céu. Em algum momento Deus está usando alguém, que isso é ação de Deus. Alguém é despertado lá na sua casa, diz assim: rapaz, eu sonhei com você, Deus me incomodando para fazer algo, eu senti no meu coração de fazer algo. Isso tudo é ação de Deus.
Não é a ação de um coração, somente de uma pessoa. Deus achou o coração ideal, que tem coragem, bravura e desprendimento. O problema é que tem pouca gente com esses atributos. E aí, quando Deus começa a trazer esses movimentos de lembrança, é porque Ele quer fazer um desaguar muito maior na vida das pessoas. Só que concentradores para si não vão experimentar daquilo que é o transbordar de Deus. Eu vi dentro de uma igreja, um pastor fez uma espécie de uma brincadeira com a ação, um momento de oferta. Ele pegou uma jovem da igreja e ele deu uma semente. Ele deu uma semente, disse assim: aqui ó, essa semente é sua, guarde aí na mão. Ela pegou a semente e guardou na mão. E aí ele falou assim: essa semente quem te deu foi Deus. E Deus agora está requerendo que você possa fazer tudo por Ele, trazer para Ele aquilo que Ele tem dado de colheita para você. Só que quando você olha para o que você tem na mão, você só tem o quê? Uma semente. Uma semente. Uma semente vai ser sempre uma semente na sua mão. Na sua mão presa é só uma semente. Se você joga na terra, você vai para uma ação que você já perde o controle. Na sua mão, a semente é tua. Na terra, a semente é do solo. E a depender, se tiver chuva, se a terra for boa, em algum tempo, que o tempo é apropriado para cada tipo de semente, sempre vai vir uma forma multiplicada. Só que quem vai garantir que uma semente lançada no solo vai trazer multiplicação? Quem vai garantir? Agora imagine você pegando essa semente e dizendo: dá para mim de novo. Você fala: pô, o Senhor deu e agora o Senhor está tomando. Eu quero. Eu dei, mas eu quero. Eu dei, mas eu quero. Você não tem como pegar essa semente e partir ela em 4. Que ela vai perder o efeito da multiplicação. Então você tem duas opções: ou devolve para Deus, ou vai para uma linha aleatória, que você vai utilizar essa semente, vai desenvolver um projeto e o custo vai ser uma semente. Vai lançar na terra e o custo vai ser uma semente. O problema é que nós estamos colocando a pouca semente que nós temos em mãos ou em projetos que Deus não selou. E aí, quando Deus não sela, você está contando com aspectos naturais. Matemática é matemática, o número vai ter que fechar. Só que quando eu coloco essa semente para uma ação automática, se tudo der certo, ela dobra. Se tudo der errado, você perdeu. Você lança no solo. Se tudo dá certo, a multiplicação de solo ela é assustadora também. Porém, tem que ser no solo certo. Tem que ter os nutrientes certos no solo. Então, quem está inventando a maior parte da alegoria sou eu. Porque esse pastor ele só pegou e pediu para a menina dar. Ela falou: não, é minha. Aí ele falou assim: mas se você abrir a mão, o Deus que te deu, Ele pode dar muito mais. Você tem coragem de devolver tudo para Deus? Aí a pessoa pensa: pô, mas por que Deus me deu? Para pegar de volta? Aí ela pega, debaixo de muita... Ela pega aquela sementezinha e diz assim: toma, de volta. Toma de volta. Aí aquele pastor pega uma botijazinha cheia de azeite e diz assim: quando é muito, você abre a mão. Quando é pouco, você não quer que ninguém veja.
E Deus, Ele manifesta a glória também quando você não tem nada. O problema é que quando eu não tenho nada ou só tenho uma, o sentimento de miserável invade o meu ser. E aí eu tenho vergonha e eu me envolvo naquilo que o povo vai pensar que não é nem da minha conta. Cada um tem uma mente, cada um tem sua forma de ver, analisar. Agora, eu tenho uma semente e essa semente eu preciso que todos vejam que eu tenho coragem de dar tudo para Deus. E aí ele pegou essa semente, tomou dela, pegou a botija e falou para ela assim, eu vou derramar agora semente na sua mão. Ele começou a derramar. Derramou. Depois ele pegou e falou assim, agora feche. Tinha centenas de sementes na mão dela. Se você fecha, o que é que acontece? Essas sementes são só suas. Vai para uma linha de proteção, mas não vai ocorrer a multiplicação. Porque semente é algo que Deus dá para a gente, para nós glorificarmos o nome dEle. O diabo é tão sujo, que o sentimento de padecimento, de escassez, de necessitado e de pedinte invade a nossa vida quando você vê uma quantidade diminuindo. Quer saber, com pouco ou com muito, manter a mão aberta. Com muito ou com pouco, manter a mão aberta. Ah, mas vai sair tudo. Vai sair, vai cair em algum lugar. Se cair no chão, vai para a análise de Deus. Se for para a mão de alguém, eu fiz com benevolência. Se alguém pegou e não aproveitou, é com ela e com Deus. Se alguém não fez a boa gestão, é com ela e com Deus. E eu estou com a mão aberta. Estou com a mão aberta. Então, eu estou contando isso para vocês. E ele pegou um balde depois, foi semente, que até hoje estão limpando lá, eu acredito. Mas enfim, a igreja primitiva tinha esse sentimento. A igreja primitiva, ela fluía muito bem, só que os 12 não tinham tempo de servir a mesa, e não era a função deles servir a mesa. Então, sempre tinha alguém que se apresentava na função de um obreiro, um voluntário, dizia assim, não, é muito trabalho para vocês, espera aí, não, vamos ajudar aqui vocês. Só que nessa questão de ajudar, sem alguém ungir, sem alguém deliberar aquilo, outorgar aquilo, vai envolver em algum momento emoções, ciclos emotivos do povo. Então, eu gosto dele, é igual a fila de comida. Quem tu não conhece, tu vai botar comida só o basicão. De repente chega eu, fala assim, oxe, 3 para mim, 5 para mim, para o outro, só 2. Não, irmão, eu queria mais um pedaço. Não, é um pedaço de carne, um de frango e uma toscana. Aí quando chega outro, que a pessoa bota 2. Ou seja, se eu gosto, eu faço mais. Se eu não gosto... Então estava assim acontecendo isso na igreja primitiva, relacionada aos necessitados e principalmente às viúvas. As viúvas helenistas, né? Que eram as viúvas que vieram de onde? Que já foram estabelecidas longe de Israel, longe de Jerusalém, e consequentemente seus costumes eram criticados por uma grande parte do povo judeu. Mas para nós não nos atermos a isso, vamos focar naquilo que o povo, cansado, começou a reivindicar para os 12. Está errado essas coisas, porque as viúvas que são amigas, elas têm qualidade no alimento, qualidade na ajuda, qualidade em tudo, mas as nossas aqui não. Então isso tem que ser revisto. O que foi que os apóstolos fizeram? Separaram homens idôneos, homens exemplos, homens que já tinham provado para a sociedade, que tinham capacidade pelo que representava na casa de Deus. Então quem escolheu esses homens? O povo que estava vendo a conduta desses homens. 7 homens foram escolhidos. 7 homens. E o que me chama a atenção é que há uma apresentação muito peculiar para Estevão.
Estevão já diz logo, Estevão cheio do Espírito Santo. Foi escolhido e depois só fala os nomes dos outros. Todo mundo tem um nome, mas Estevão, além do nome, ainda é cheio. Então, independente da convocação, ele é cheio. Independente se vai ser selecionado ou não, ele é cheio. E ele é um homem de fé, ele é um homem de virtude, e ele é um homem humilde. É um homem que o povo, de forma notória, percebia a grande diferença que tinha nele. Porque ele já tinha atributos, ele já tinha aquilo que se fazia necessário. Resumindo, esses 7 são apresentados aos apóstolos. Eles vão orar, impor as mãos e vão ser abençoados para o ofício. Que ofício? Diaconato. De servir o quê? O problema aqui é o quê? Comida. O problema aqui não é poder. Os apóstolos estão cheios de poder. Os apóstolos estão cheios de virtude. Mas o problema dentro dessa congregação, vamos falar assim, é porque está tendo uma acepção. Está tendo um cuidado com uns e um descaso com outros. Então, esses diáconos vão receber a função para exercer a sua diaconia na mesa. Vão servir a comida cotidiana daquelas viúvas e dos necessitados todos os dias. Por isso que você vai ver Jesus falando: o pão nosso de cada dia nos dá. Isso vem de onde, vocês sabem? O tzedaká do povo judeu. Todo dia não pode faltar comida para o povo. Não pode faltar pão. Não pode faltar água. Ou seja, sem necessidade de ninguém pedir. É um rito obrigatório. E isso é um sentimento mútuo. Que se eu tenho, eu estou preocupado com quem não tem. Eu estou comendo aqui, mas já clamando a Deus misericórdia sobre aqueles que precisam receber da visitação, para também comer, para também obterem naquele dia o sustento cotidiano. Então esses diáconos são eleitos, começam a servir na mesa, só que durante a ação litúrgica, Estevão está servindo no templo, na mesa. É o garçom da mesa. E fora do templo, ele está dando uma aula de Bíblia. Fora do templo, ele está andando em todos os lugares e pregando o Evangelho de Jesus Cristo, tornando o nome de Jesus notório, evidente, relevante, a ponto de aquilo incomodar todos, cheios. E Estevão, cheio do Espírito Santo, realizava prodígio, maravilha, no meio do povo. E aquilo afrontou a cúpula que tem ação litúrgica cumprida na leitura, mas não tem vida pulsando com poder, graça e unção de Deus. Ele conhece a palavra, conhece tudo que está escrito, conhece a Torá, mas ele não tem a vida do eterno pulsando dentro de si. Então o movimento da igreja primitiva é extraordinário, porque tira de dentro da igreja a hegemonia da eficiência falada e coloca do lado de fora a eficiência cumprida através do sacrifício de Jesus Cristo. Um exemplo: Jesus, ele está o tempo todo andando, ele está andando, peregrinando junto com seus discípulos, treinando eles, ensinando eles, habilitando eles. E em todo lugar tem milagre, tem poder, tem prodígio, tem maravilha. E por que Jesus está fazendo isso fora do templo? Porque no templo ele aprende e fora ele aplica. Vou repetir. Você acha que a boa imagem de Estevão foi dentro do templo? Dentro do templo ele é membro igual a todo mundo. Só que fora a fama chegou. E que fama chegou? Homem cheio de fé,
Homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de virtude, homem que quando abria a boca para falar do mestre, todos sentavam. Por quê? Virtude. Virtude desinteressada em reconhecimento. E não era propaganda, era excelência e essência, de dentro para fora, colocando em prática. É o que eu estou falando? A fé aplicada, porque acreditou valor de tal ponto que ninguém consegue roubar isso de dentro da gente. Está todo mundo mar, revolta, tudo acontecendo, perseguição, e você continua no mesmo ânimo, no mesmo ímpeto, no mesmo entusiasmo. Está tudo difícil, eu continuo pregando, eu continuo adorando, eu continuo exaltando. Mas eu sei o que eu estou passando, eu não quero saber o que você está passando, eu quero pregar o que Jesus passou e continuou. É isso aí. E quando nós partimos para uma linha interpretativa, de falar que é muito mais importante falar dos feitos de Jesus, do milagre de Jesus, do poder de Jesus, quem não compreende isso, vai achar que nós estamos fazendo descaso com os tratamentos de Deus, de cunho e caráter particular de cada um. Não, a palavra é a mesma, você sofrendo ou você se alegrando. A palavra, ela produz efeito, você gostando ou você não gostando. A palavra de Deus, criada na eternidade, para ser um manual de conduta, de ética e moral cristã. É ela que impulsiona a gente. Quantas vezes você está lendo a palavra de Deus, que aqui o povo lê a palavra de Deus, amém? Oh, glória! Quem já leu a Bíblia toda? Ano passado? Quem leu ano passado a Bíblia toda? Aumentou o número, hein? Eu já fiz uma vez uma pergunta aqui, e eu contei 12 pessoas. Agora já tem umas 50. Louvado seja Deus. Esse ano a gente finaliza em 100. Ano que vem todo mundo já leu. Assim que eu creio, amém? Glória a Deus. Então Estevão, ele é um exemplo fora, e dentro ele só é reconhecido. Não precisa fazer nada de ação mirabolante dentro do templo. Pelo contrário, Estevão vai ao templo para cultuar. Estevão vai ao templo para adorar a Deus. E do lado de fora, ele fala de Deus, fala do amor, fala de tudo aquilo que é latente, pulsa dentro dele. Você sabe por que você não está falando de Cristo todos os dias? Porque você não está pulsando por Ele. Você está cheio de ofícios. Lembra na casa de Lázaro? A irmã se preocupa e diz assim para o mestre: mestre, o senhor não vê que eu estou aqui sozinha fazendo todas essas coisas? Jesus falou: você está fazendo porque você quer. A tua irmã escolheu a melhor parte, e essa não vou tirar dela. Não vou tirar, pode falar o que quiser, eu não vou tirar a melhor parte dela. Melhor parte, independente do vendaval, você está adorando. A melhor parte é o cara dizer assim: eu vou lhe matar hoje. Você está adorando, exaltando, engrandecendo. Eu sei o que você fez, fiz, mas hoje vive uma nova criatura. Eu sei quem é você. Não, você sabe quem eu era. Quem eu sou, só Jesus sabe. Só Jesus. Agora a igreja precisa ver, através do exemplo, quem eu tenho me tornado. Quem eu tenho me tornado pulsa poder, pulsa exemplo, pulsa virtude. Se não está acontecendo isso, você está distraído com tudo que está do lado de fora. E vou falar, vou repetir. Aqui você se alimenta, para lá fora você alimentar outros. Aqui você se enche, para lá você esvaziar. E vem encher, esvazia, enche, esvazia. Aqui é o quê? É o depósito, é a casa do tesouro. É isso que está escrito. Aqui é a casa do tesouro. Aqui tem tudo aquilo que você precisa. Tem os bens que você sonha, tem o milagre que você deseja, tem o poder que você precisa manifestar lá fora.
E tem o encher-se do Espírito Santo, para que todo mundo lá te torne inquestionável. Quando ele fala, peraí, aí pegam Estevão e levam para onde? Vão levar ele para o Sinédrio. Você se lembra de mais alguém que teve no Sinédrio? Fica olhando, que tremendo. Estevão é diácono, mas quando ele estava cheio do Espírito Santo, ele não era nada. E ele já fazia. Ele entendeu a missão. Ele entendeu o ide por e pregue para todos. Ele entendeu que o cargo Jesus dá. Eu não gosto muito daqueles pregadores. Não se importe com cargo, se importe sim. Se existe cargo, foi criado por Deus, tem que ser honrado, tem que ser respeitado. Agora, quem não tem cargo, deixou de ser importante? Agora, se você não produz virtude, o cargo não vai lhe alcançar mesmo, não. Oi? Se você não produz virtude, excelência no serviço, excelência na obediência, excelência no labor, o cargo não vai te alcançar mesmo, não. Vamos mudar o nome de cargo para promoção em uma empresa. Imagine que você é o dono da empresa. Tem o funcionário proativo, tem o funcionário que dedica-se a estar aprendendo dentro daquilo que é a realidade da empresa. E tem aquele funcionário que só vai ali cumprir hora. Surgiu uma vaga, você bota qual? Você promove qual? O comedor de hora? Ou aquele que está trabalhando e diz assim, ó, não é da minha conta não, mas eu vi uma situação aqui que eu acho que pode beneficiar a empresa. Dá uma olhadinha aqui. E traz soluções. E traz resposta. Surge a vaga é dele. Surge a vaga é dele. Só que tem um monte de funcionário que ele não está nem aí para a empresa. Vamos mudar agora. E na igreja? Na igreja ainda é pior do que nas empresas. Porque na igreja o cara, ele está em berço esplêndido, né? Vislumbrando da vida eterna. Então ele não se preocupa para desenvolver uma rotina, porque o milagre veio de Jesus. Jesus já morreu e já me deu a vida eterna. Então não foi feito meu, não foi mérito meu, foi de Jesus. Vá nessa. Permanecer é obrigação sua. Ele te deu acesso, te deu a vida, te deu o teu nome escrito lá. Agora manter lá é contigo. Um bom nome, quem tem que manter somos nós. Porque não adianta Jesus ter comprado, limpado, com seu sangue, te devolveu, que nem precisava. Era melhor nós estarmos só na mão dele, como escravo. Estaríamos até muito mais. Mas não, Jesus é tão bom que comprou e deu. Use a sua vida da forma que você achar melhor. Porque senão o diabo vai dizer, também você comprou e oprimiu. Você comprou e oprimiu. Jesus falou, não, eu compro e é sua. Torno livre vocês. Decida hoje a quem vocês querem adorar. Decidam hoje a quem vocês querem servir. Então Josué vai falar isso muito bem. Na realidade, é o resultado daquele que apenas deu a vida para poder abrir seus olhos, abrir sua mente, abrir seu entendimento e lhe dar o poder de decisão se quer adorar a Deus ou se quer viver uma vida libertina. Então, Estevão ele é cheio do Espírito Santo antes do cargo chegar. Estevão ele é cheio de fé antes do cargo chegar. Estevão conhece tudo do início, do meio e do fim. Inclusive, quando ele está no Sinédrio, providenciam testemunhas. Vão pagar testemunhas para poder tecerem comentários contra ele, dizendo que ele estava pregando contra Moisés e contra Deus, contra a lei e contra o fundamento. E aí, quando conduzem ele lá no Sinédrio, as testemunhas que receberam dinheiro se põem de pé, só que a autoridade do Sinédrio vai ouvir aquele, para que ele possa tecer sua própria defesa.
Ele começa falando: irmãos, pais, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Lembra do princípio? Aí ele começa a falar assuntos de Gênesis. Começa a falar tudo da criação. O motivo pelo qual o Senhor cumpriu cada etapa. Aí vem para a parte da criação, vem para a parte sacerdotal, vem para a parte da convocação, vem para a parte profética. E tudo apontando para Jesus. No final diz assim: e por último foi Jesus. E vocês mataram ele. Vocês mataram ele. Ou seja, irmãos, lembra que Davi queria construir um templo, mas Deus não quis? Por quê? Porque tinha muito sangue na mão deles. O problema de vocês é que esses templos que vocês estão habitando tem muito sangue disfarçado de cuidado. Tem muito sangue. Então, ele disse que Jesus iria destruir. É verdade. Jesus vai destruir todo esse efeito de religiosidade, hipocrisia, rebeldia, miserabilidade. Ele vai destruir tudo, porque se for dessa forma, ele não habita em templo. Porque há também muitos pregadores que vão falar que o Senhor não habita mais em templo nenhum. Pronto, vamos fechar todas as igrejas. É simples. Porque onde tiver 2 ou mais reunidos no nome dele, você consegue ter a mesma rotina de adoração na sua casa que você tem na igreja? Seja sincero. Ah, eu consigo 1 mês. Consiga 2. Consiga 3. Sem se distrair. Eu estou falando de rotina. Todo dia acordei, naquela hora, convoco a casa, vamos fazer a oração, vamos fazer o devocional, vamos fazer tudo para Deus, depois para a gente. Você consegue isso quanto tempo? Seja sincero. Quantos devocionais você faz no ano? Porque se você consegue ser igreja dentro da sua casa, quer dizer que você conseguiu fazer 364 dias no ano, adoração a Deus. Não, pô. Na vida real, o inimigo ele tenta distrair a gente. Na vida real, você acorda já preocupado com a conta que tem que pagar, com as histórias que estão falando a seu respeito, com coisas de menino, com escola de menino, com o que vai acontecer no trabalho, com o trabalho que tem que apresentar, com o resultado que tem que produzir. E Deus, só ao amanhecer e ao anoitecer. Como assim? Quando eu acordo, Deus, muito obrigado porque eu acordei. Quando chega para dormir, Deus, muito obrigado, me dá uma boa noite de sono. Não, eu não sou assim não. Você é igual a Estevão. Eu quero louvar Deus pela sua vida. Você é igual a Estevão. Inclusive, eu saí daqui, você me unge. Que eu quero essa graça sobre mim, porque eu não consigo. Agora, graças a Deus que você conseguiu. Vou fazer 2 filas aqui. E você vai ungir a gente com essa graça. Ou então nós somos imorais, mentirosos. Sabe por que tem igreja? Que a igreja é um olhando para a cara do outro e vendo quão miserável eu sou, para não julgar o outro que está do lado de fora. E quando eu penso em acusar o irmão, eu me lembro que antes de chegar aqui eu pequei. E Deus faz isso. E Deus vai mostrando isso para a gente. E por que Deus faz isso? Para a igreja se desenvolver, o autocuidado. E nunca você achar que é melhor do que o irmão. Só que na igreja primitiva estava acontecendo. Então instituiu-se os diáconos para servir a mesa. Porque só 2 pararam de servir a mesa e foram gerar influência na rua? Não se conteve com a glória de Deus dentro. Porque tem gente que diz, não, eu estou na programação hoje, né? Pronto. Só vem na igreja no dia da programação. Tem gente aqui assim? Tem intercessor. Que eu fico olhando e digo, rapaz, essa pessoa vai se meter em um rabo de foguete. E já chega zoada, ainda atrasado, ó. Bota o colete, pega o colete e bota. E está intercedendo por quem? Tu está intercedendo por quem? E ninguém tem coragem de falar para ela, ó.
quando tu sair daqui, o diabo vai armar uma comédia para você. Por quê? Porque não se pode fazer as coisas para Deus dessa forma. Ambiente da adoração, ele é projetado, ele é programado. Esse negócio de dizer, já chega subindo, Deus sabe das minhas necessidades. Para, pô. Se tu é necessitado, não vem adorar não. Vem adorar desprendido. O pão cotidiano em Jerusalém tem. Vou repetir. Aos necessitados o pão é gratuito. Às viúvas o pão é gratuito. Agora adorador adora, tendo ou não tendo. Eu estou adorando ao Senhor, porque só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida. Beleza, e aí? O maior discurso do Novo Testamento equipara-se ao Sermão do Monte. Ao Sermão do Monte. Esse discurso do nosso amigo Estevão, ele vai narrar a Bíblia toda em 60 versículos. Ele vai narrar tudo. Ele vai dizer tudo o que aconteceu. E inclusive tudo que você vai ler ali no finalzinho, que nós lemos, que eu já antecipei. Ele vai dizer no final que o Senhor, ele está de pé. Ele diz assim: olhai, eu estou vendo o Senhor à direita do Pai, em pé. Aí você acha que é só uma expressão de trazer um recado para o povo. Não é. Ele está ativando a condenação que está escrita em Apocalipse. Que quando Jesus se pôr de pé no seu trono, ele vai julgar. Então agora é Jesus de pé olhando. Que Jesus cordeiro? Nananina não. Jesus leão. Jesus espada na mão. Jesus que vai vir cobrar o sangue dos mártires. Jesus que vai vir perguntar: e agora? Teve tempo, teve palavra, teve pregação, teve direção, teve até óleo na cabeça. Faltou o quê? Faltou o quê? Então, Estevão, depois que ele termina o discurso, ele fala algo que vai ferir ao ego dos que estão com um cargo forte dentro da sinagoga e não quer perder a sua autoridade. Vai dizer assim, ó: o Senhor não habita mais em templos feitos pelas mãos de quais homens? Quais homens? É o que cria para seu deleite. É o que cria para ele ser o supremo. É o que cria para ele ser o popstar. Sim, Deus não habita em lugares assim. Agora, lugares que ele instituiu. Por quê? Ele instituiu e ele declarou, quando lá em Apocalipse, nas 7 igrejas, que todas elas têm um nome, né? Todas elas têm um nome. Então tem igreja e tem nome. Não, o senhor não olha a placa assim, e olha o nome que está lá. Olha o nome, olha a placa, olha a região estabelecida e principalmente o tipo de povo que está sendo formado dentro dessa igreja. Tanto que quando você vai ler os recados, são recados específicos dentro de uma linha de interpretação de realidades que está sucedendo dentro da intimidade de cada igreja. E aí tem igreja grande, tem igreja rica, tem igreja pobre, tem todo tipo de igreja. Mas tem igreja que o Senhor espera ver algo. Tem igreja que diz assim, ó: mesmo com pouca força, não negaste a minha fé, ou a minha palavra, ou como você queira compreender. Porém, Estevão, depois que ele sai nesse dia,
ele começa a pregar de uma forma assustadora, porque ele já era cheio do Espírito Santo, amém? Cheio de fé, amém? Um homem nato em obediência, correto? Só que não tinha, depois da unção, e sinais e prodígios e maravilhas aconteciam, e isso incomodou o povo, incomodou, porque agora não é só um homem falando, quem está falando está dentro da sinagoga, esse cara está do lado de fora, e o que ele está falando está acontecendo. E aí começaram a ter cura, começou a ter tanta coisa maravilhosa que só Jesus estava fazendo, ou, segundo o relato bíblico, os mesmos milagres que os apóstolos faziam, Estevão estava realizando. Você consegue compreender o que é isso? Você consegue ver o toque que Jesus deu na vida dos apóstolos? Esse mesmo toque agora está vivificado na vida de Estevão. E por que que está na vida de um diácono? Porque ele teve uma atitude. Antes de ter, ele já era. Ele já era. Ele já fazia, ele já adorava, ele já exaltava, ele já engrandecia. Então a convocação ali, pública, só foi confirmação testificada por pessoas daquilo que ele já representava em Deus e para Deus. Só que quando ele recebe isso, quem muito é dado, muito. Quando ele recebe aquilo, ele morre. Oi? É isso aí. Quando ele viveu o ápice do seu ministério, notoriedade expressiva do seu ministério, o que foi que aconteceu com ele? Testemunha falsa. Alguém pagou para falar o quê? Contra ele. Para destoar, distorcer, denegrir, difamar. Levam ele no sinédrio. E lá, as testemunhas que foram pagas estão lá. Vai dizer assim, é verdade, eu vi ele fazendo isso mesmo. Sério, ele dá um discurso. Ele dá aquele discurso todo. Ele diz assim, ó, inclusive, tudo isso aqui vai arrebentar. Tudo isso aqui vai ruir. Esse modelo que vocês utilizam a Torá, utiliza a lei para poder trazer opressão, e vocês mesmos não obedecem, vocês mesmos não cumprem. Isso aqui, o próprio Senhor Jesus vai destruir isso aqui. Não vai ficar pedra sobre pedra. Reafirmo isso para vocês. E com isso, acabou o julgamento. Todo mundo pega ele. Só que tem algo que acontece, que eu gostaria que vocês se lembrassem. Quando ele está falando, que fala de Moisés, fala de Abraão, fala inclusive de José, que os irmãos venderam, que já era o apontamento para Jesus, né? Então já fala que, inclusive, vocês não aceitaram aquele que veio para iniciar o cumprimento da vontade do Pai. Então ele vai narrar todos os fatos ali, só que com ação alegórica, mas para apontar para Jesus. Ele está fazendo com que aquele povo que está dentro da sinagoga, dentro do sinédrio, raciocine que tudo que ele está falando, eles estavam pregando dentro da sinagoga. Porque ele não está destoando a pregação, ele está pregando, só que agora ele está pregando com poder do Espírito Santo. Isso confronta. Leitor que não está cheio é uma coisa, leitor cheio, esqueça. Por isso que o cara pode ser um analfabeto, mas se ele estiver cheio do Espírito Santo, o povo vai entender melhor do que o letrado, do que aquele que estudou, fez mestrado, MBA, doutorado. Ele vai conseguir ter a atenção do povo, porque o Espírito Santo vai manifestar proeza, e a interpretação vai ser unificada, todo mundo vai compreender. Então o que é que está acontecendo com ele? Ele está dizendo aqui, o que eu estou falando aqui é o que vocês pregam, o que eu estou falando aqui é o que vocês ensinam, o que eu estou falando aqui, ou vocês estão malucos, porque vocês pregaram, as profecias se cumpriram, e quando chegou o momento de vocês reconhecer o mestre, vocês mataram ele.
Vocês mataram ele, mas não foi só ele que vocês mataram. Vocês mataram profetas que se destacavam. Vocês mataram homens de Deus que quiseram pregar a verdade. Todo mundo que quis incutir em vocês que é necessário arrependimento, é necessário consertar a vida, vocês mataram. Nesse momento, eles começaram a ranger os dentes. E aqui é o detalhe. Esse ranger de dentes é o diabo dentro do lugar. Então aquele lugar estava sendo governado pelo... Só que tem pregação. Tem a Torá, de forma explícita sendo pregada, mas não vivida. Pregar é uma coisa, viver é outra. Então, ranger de dentes são demônios possuindo uma pessoa com uma sobrecarga tamanha que o disfarce de se opor internamente. Agora todos percebem que aquela pessoa é opositora do evangelho, ranger de dentes. Porque tem gente que fica calado aqui. Tô meio assim, né? Aí tem hora que o nível do choque é tão pesado que o diabo fala: ei, reage! Aí o ranger de dentes é isso. É quando imorais escondidos dentro da igreja vão ter que se apresentar. Vou repetir. Ranger de dentes é quando os libertinos, no dia que ouvirem uma pregação que venha a ser como uma agulha naquela ferida intocável, o diabo vai fazer com que esses libertinos manifestem. E quando manifestar, aí confirma o que o Senhor estabeleceu. Então era necessário aquela etapa. Quando houve o ranger de dentes, ele é colocado para fora. Fora de onde? Do templo? Não. Fora do templo ele pregaria. Fora da cidade. Porque o problema de Estevão, André, é que ele era conhecido na cidade. Dentro da igreja ele era membro igual a todo mundo. Agora fora, ele era cheio. E não era para se amostrar não, gente. Era porque o que Jesus deu a ele foi tão forte, foi tão poderoso, que do lado de fora ele queria fazer com que todos que estavam lá pudessem vir para cá experimentar da mesma benevolência, da mesma graça, da mesma unção. E é isso que falta na gente. Poder para influenciar, graça para converter. Estamos muito ocupados. Quando veremos isso? Estamos muito ocupados. Quando veremos isso? Estamos muito ocupados. O pai está ocupado, a mãe está ocupada, os filhos estão ocupados. E preocupados também. Os casais não se entendem. Os filhos, por não verem os casais se entenderem, não querem adorar a Deus. Qual a expectativa, já que meus pais estão assim? Pois é. Os filhos, os obreiros, não têm virtude. Estão ainda com a história antiga do início da igreja, que só foi o exemplo para poder você ser cheio e você começar a manifestar poder. A unção chegou depois que confirmou que tinha poder. Vou repetir, a unção chegou depois que confirmou que tinha poder. A unção chegou e você fez o que com isso? Lembra da semente da menina? Prendeu na mão? Está na hora de você soltar. Essa semente inclusive está te fazendo mal. Confia em Deus. Desprendidamente. Dependa dele. Desprendidamente. Eu tenho que sair, que eu tenho que trabalhar. É em vão. Porque aos do Senhor Ele vai conceder todas as coisas enquanto estiverem dormindo. Não estou ensinando ninguém a ser preguiçoso, nem vagabundo. Eu estou falando que uma dependência total no Senhor faz com que Ele venha suprir todas as suas necessidades. Estou falando mais ainda, se você entender que essa palavra que está sendo pregada, ela tem que ser vivificada na sua vida, não do lado de dentro, lá de fora. Dentro da igreja todo mundo é crente e ninguém vai julgar diferente. Quero ver lá fora. E lá fora, você é crente ou você é quente?
X da questão. Então, quando a palavra se tornou tão afrontiva, pegaram Estevão e levaram para dentro da cidade, não foi? Fora. Por quê? Esse cara vai ganhar essa cidade toda. Você viu o discurso dele? Não, você viu o discurso dele? Ele falou tudo que a gente precisa de 300 sábados dentro da sinagoga. Ele pregou tudo aqui em 40 minutos. E a parte maravilhosa, os maiorais da sinagoga começaram a ficar perturbados. Diga, por quê? Porque eles olharam para Estevão e falou, só eu estou vendo? Só eu estou vendo? Está vendo o rosto dele? As testemunhas estão acusando. Condenação máxima para o delito cometido segundo a acusação. Como pode o aspecto angelical invadir a face de alguém que causou dano a Deus e a Moisés? Então, os doutores da sinagoga estão sendo confrontados, porque o rosto de Estevão parece rosto de... E agora vem a grande questão. Quem viu o anjo? Deixa para outro dia. Então eles são confrontados, porque agora o rosto de Estevão é um rosto de... Pronto. É anjo. Assustados. Eles não podem ranger os dentes. Só quem está embaixo. Se não aproveitar a oportunidade. Aí vai ranger os dentes. Porque a palavra vai dar choque. E pense num povo difícil, é eu e você. A gente está aqui hoje super motivado. Ao extremo. Saiu daqui. Alguém liga para você ele ameaçando. Fala, Senhor. Alguém manda uma mensagem afrontiva para você. Porque o diabo tem uma Jezabel para cada forte. Para cada Elias. O diabo tem uma Jezabel para cada Elias. Um recado específico. Isabel diz assim, o que você fez com eles, amanhã até essa hora, eu vou fazer com você. Parece que, tipo assim, não vou temer, não vou temer. Teme, 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 treme e geme. É. Depende do recado, depende de quem mandou. Sempre vai ter um mais forte que você. Que bom, né? Viu que você não é esse machão? Nem eu. Eu não tenho medo de ninguém. Calma, calma, coração. Vai chegar, o seu vingador está chegando. O seu vingador está chegando. Só vai olhar para você e vai dizer assim, me perdoe, porque sem querer eu pisei no seu pé. Sabe o que é isso? Deus tem para cada um a pedrinha certa. E geralmente Deus ele quer fazer tudo isso não porque quer te envergonhar e me envergonhar. É porque quer que você seja Estevão. É o quê? Quer que você seja Estevão. Meu amigo, os outros estão te acusando. E você ainda tem uma cara de anjo. Estevão é assustador. Sabe por quê? É um homem irrepreensível. É um homem que alcançou um nível máximo diante de Deus. O apostolado, pouco importa. Ele é diácono. Com graça de apóstolo. Com poder de Cristo. Com presença do Espírito Santo. E com obras nas mãos. Que evidenciam que Deus é na vida dele. Glória a Deus.
Beleza, pegam ele, embora. Vai morrer, isso é crime de morte, acabou. A imagem que os maiorais da sinagoga ficam é que a cara dele é uma cara. Os acusadores não tem mais opção, já comprou, já vendeu, vai ter que matar. Só que nesse tempo tem um assistente de Gamaliel. Qual é o nome dele? Onde estava ele? Embaixo ou em cima? Nesse tempo ele estava onde, André? Você que é um estudioso, né? Você é quase um reverendo. Onde estava? Cadê os teólogos? Oi? Opa, estava onde? Tá, mas vamos lá, estou falando de... Saulo está onde se Gamaliel está em cima? E aos pés é o quê? Ele está em um outro nível. Superior das pessoas. E o próximo da fila para subir. Ele é o próximo da fila para subir. Então o altar, vamos falar de altar para não falar de sinagoga? Então o altar precisa de alguém corajoso para subir. Só que para provar que é corajoso, vai ter que confrontar alguém. Como Saulo naquele tempo está servindo ao diabo, ele precisa agradar aquilo que ele acredita, satisfazer. E foi ensinado aquilo. Mas enfim, há uma comitiva que sai. E quem é o fiscal? Quem é o fiscal? E por que ele é o fiscal? Porque todo mundo que vai tirar sangue de Estevão não pode entrar na cidade sujo de sangue. Então tira-se a roupa de linho, coloca na mão do fiscal. Quem é o fiscal? Ele é o fiscal. Para olhar como é que vai estar a roupa pós causa de dano a Estevão. E ali Estevão, ele está em pé. E ele diz que ele tem uma visão. Ele está vendo o pai e está vendo o filho. E quando ele está vendo o pai e está vendo o filho, ele está vendo que o pai está sentado, mas o filho está o quê? Está em pé. Sabe o que é que o filho está dizendo para ele? Estou vendo tudo. Cumpre a sua parte. Eu voltarei. Julgarei. Na realidade, a palavra certa é vingarei. Vingarei, porque ele é juiz mesmo. Ele vai vingar, julgar, condenar. Tem isso no céu? Claro. Claro que tem. E com rigor. Rigor. Hoje ele é o advogado de quê? De defesa. Naquele dia, para os filhos, precisa ter mais defesa para filho? Vai ter agora acusação. Para os justificadores, né? Porque justo não se justifica, né? E aí vai ter o quê? Ele está de pé. Ele convida o povo a ver, né? Ei, olhai! Eu estou vendo! Pô, você está vendo o quê, meu amigo? Pedra, é pau. Deu-lhe pedrada nele. Daqui a pouco, ele diz assim: Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu. Olha que tremendo isso aqui. Jesus, ele veio cumprir a vontade do... E Estevão veio cumprir a vontade de Jesus. E ele entrega o Espírito a quem? A Jesus, ao Pai. Entrega Jesus, meu Senhor. Criei, por isso fui, preguei, fiz. E agora, meu Espírito eu entrego em tuas mãos. Depois que ele fala isso, vem a parte mais linda, que quem não é crente não vai compreender. Ele já está pertinho de morrer.
Mas ele ajoelha. E ele pede a Deus um negócio interessante. Senhor meu Deus, não lhes impute esse pecado. Meu Deus do céu. Que virtude é essa? E o modelo de evangelho que nós recebemos. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vão estar entre a e você no palco. Imagine se Deus fosse ouvir essas cantigas e exercer juízo dessa forma. A gente que não tem cara nem de, quanto mais de anjo. Mas a gente quer o tempo todo a vingança de Deus. Deus julga a minha causa. Se Deus julgar a tua causa, Ele vai te lembrar das causas que você foi indigno. Então, peça a Deus misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida, porque eu errei, eu pequei, eu falhei. E a cada dia, quanto mais eu penso que sei, eu vejo que eu não sei nada. Só que, depois disso, Estevão morre. É o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele não é o primeiro mártir da Bíblia, porque o primeiro mártir é Abel. Agora, da igreja primitiva, ele é o primeiro. Ele é o cumpridor da vontade de Jesus. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e é morte. Se você aprender um evangelho que não é morte, mude a sua mentalidade hoje. Evangelho é morte, o final é morte. Mas que morte é essa? O soninho de Estevão, depois de umas pedradas. E depois ele adormeceu. Quando ele entrega o Espírito, ele ajoelha e diz: não lhes impute, Senhor, perdoe esses pecados. E Jesus faz a mesma coisa. Senhor, meu Pai, perdoe, porque eles não sabem o que faz. Só que Estevão fala assim: Senhor, ele sabe sim, mas não lhes impute isso, eu já os perdoo aqui antecipado. Uau! Alguém que está causando um dano, alguém que está lhe acusando, alguém que vai na sinagoga e diz: foi você mesmo, e sustenta aquilo no tribunal. É a testemunha falsa, enganosa, e vai a público e diz assim: foi ele mesmo, com certeza foi ele, meu amigo, eu vi. E se duas testemunhas declararem pela lei judaica, é fé pública. Acabou. Mas deram direito a ele, deu direito a ele. Agora, o que foi quando deram o direito a ele de defesa? Ele se defendeu? Ele narrou a Bíblia. O cerne da palavra. Lhe deram o direito de defesa pelas acusações que lhe fizeram. O problema seu é que você quer se defender. Defenda o Evangelho. Vou repetir: defenda o Evangelho. Ei, é verdade? Espera aí, eu vou falar de Moisés, de Abraão, vou falar do início, do meio. Sim, mas e o assunto? Eu não quero saber de assunto. Esse assunto quem vai tratar é Jesus. Aleluia! Aplaudam forte a Ele, levante-se. Senhor, que bom que o Senhor é o nosso advogado. As causas que glorificam ao Senhor, eu não tenho que buscar defesa. O obediente, ele já cumpriu o que o Senhor estabeleceu. O que as pessoas achem, entendam, interpretem ou deixem, isso é de cunho de caráter particular, Senhor. Eu quero rogar a Ti que
Que o Senhor eleve o nosso nível de interpretação da Tua palavra para fluirmos melhor. Precisamos de libertação na mente. Precisamos parar de ocupar assento sem produzir resultado na saída. Precisamos, Senhor, parar de ocuparmos assentos da igreja sem produzir resultado lá fora. Senhor, aqui nós nos alimentamos, aqui nós aprendemos, mas o campo de batalha é lá fora. E lá fora eu preciso tanto de Ti, Espírito Santo. Preciso tanto ser cheio de Ti. Eu preciso tanto da Tua manifestação. Eu preciso que o Senhor enche esse povo. Precisamos fluir, Senhor. Pequenos movimentos que não vão sendo notados. Se tem constância, perseverança, vira uma grande revolução. O Evangelho ele é maravilhoso porque virou a maior revolução. Quem tentou parar não conseguiu. Mataram, não conseguiu. Prenderam, não conseguiu. Criaram leis, não conseguiu. Oh, meu amado Jesus, o Senhor falou: os portais do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A interpretação disso aqui, que eu vou fazer uma tradução para vocês, o Hades não vai deter o Evangelho. Quer dizer, a morte não vai deter o Evangelho. A condenação não vai deter, não vai parar o Evangelho. A condenação, a acusação, o denegrir, difamar, não vai fechar a igreja. Estevão morre, meus irmãos. E aí vem um homem com o mesmo nível de poder, o mesmo nível de unção. O nome dele, Felipe, diácono, cheio de virtude, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Ele é tão cheio do Espírito Santo que o Espírito Santo se apossa dele e leva ele a correr atrás daquela carruagem, daquele eunuco, da rainha. Ah, meu Deus. Entendes o que lê? Entendes o que lê? Só o que ensinam dentro da sinagoga. Mas você sabe que Jesus veio? Você sabe que Jesus morreu? Você sabe que Jesus curou? Você sabe que Jesus veio para te salvar? Além da sinagoga, do lado de fora tem milagre. Além da sinagoga, do lado de fora tem poder. Além da sinagoga, o Senhor quer te usar lá fora. Ei, dentro da igreja você aprende, fora da igreja você aplica. Se encham de virtude, se encham de poder, se encham de unção. Atraiam o Espírito Santo para que ele venha ser o condutor da tua vida. Morre um, nasce mil. É igual a massa. Bate, cresce, bate, cresce, bate, cresce. Poder do Evangelho, poder do Evangelho, poder de Jesus Cristo. Eu sei que tem gente aqui que não está sentindo nada, eu sei. Já está morto, está gelado, está arrebentado. Falta ter humildade para reconhecer. Por que eu não sinto? Porque falta poder do Espírito Santo. Por que eu não sinto esse queimor dentro, esse pulsar dentro? Porque falta o Espírito Santo. E falta você fazer a denúncia que está sem Ele. E falta você reconhecer que está sem Ele. E que precisa que Ele lhe encha. E que precisa que Ele tome você, lhe sequestre das suas asneiras, da sua carnalidade, e te leve a fluir, te leve a manifestar do querer e da totalidade dEle. A palavra aqui é para que você possa sair daqui cheio. Hoje é uma noite especial porque o Senhor quis dar da sua boa dádiva para nós e nos encher do Espírito Santo. Te tornar bendito, te tornar bendita. Oh Senhor. Oh.
Enche esse lugar, Espírito Santo. Enche esse lugar, Espírito Santo. Precisamos ser cheios de Ti. Você só vai conseguir produzir fora se encher aqui dentro. Se encha, meu irmão, se encha. Se encha, minha irmã, se encha. E recebereis poder, virtude, ao descer sobre vós, ao vir sobre vós. O Espírito Santo tem poder e tem virtude. Ele quer fazer, Ele quer encher, Ele quer abalar as nossas estruturas. Mas nós precisamos decidir se queremos Ele. Abra mão das suas coisas. Se você quer Deus, abra mão da carnalidade. Enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar, Deus. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Livremente, livremente. Flua nas vidas, nas almas, nos homens, nas mulheres, em quem está trabalhando. Enche a todos. Encha, meu Deus, por favor, em nome de Jesus. Precisamos, imploramos a Ti, rogamos a Ti, endireita as nossas vidas, Senhor. Vem nesse lugar, toma a primazia. Aleluia, aleluia. Enche, Espírito Santo. Espírito Santo, amigo fiel. Espírito Santo, enche, Senhor. Acha Estevãos aqui, acha Felipes aqui, acha, Senhor, acha homens de virtude, mulheres de virtude, acha, nos enche, nos impulsiona, nos faz te adorarmos, Senhor, desprendidamente. Tira as preocupações, sequestra a nossa mente, o nosso coração. Arrebata no Senhor, arrebata no Senhor, arrebata no Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Vem, Senhor. Seja adorado, seja exaltado, seja engrandecido. Rei eterno. Adoramos ao Senhor. Só Tu és santo, só Tu és santo. Santo, 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 santo. Oh, meu Deus. Graças a Deus. Rei eterno, Espírito Santo. Enche de fumaça. Enche de fumaça, Senhor. Temos fome, temos sede de Ti. Tira o desequilíbrio, a desequiparação. Vem equilibrar, aperfeiçoa a obra. Visita os líderes, vice-líderes de ministérios agora. Visita os pastores. Visita, meu Deus, os presbíteros, evangelistas. Visita o altar, os levitas. Visita, Senhor, diáconos e obreiros. Visita, meu Deus. Ansiamos, anelamos por Ti. Tua presença vale mais que tudo. Tua presença, Espírito Santo, vale mais que tudo. Senhor, lembra-te de nós, Senhor.
Senhor. Seja adorado, exaltado. Senhor, tira o pecado, tira o erro, tira o engano, tira a mentira, tira a prostituição, tira a pornografia, tira, meu Deus, o que tem causado dano. Tira, Senhor. Vem, meu Deus, reina nesse lugar. Reina, 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 Senhor. Reina, Senhor. Reina. Enche o teu povo. Tira todos os aspectos emotivos. Queremos sentir a tua presença. Visita os doentes e cura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, da gapagadagas. Oh, chuvia bagadagas, chedeguedas. Ah, Senhor. Ah, Senhor, nós não somos dignos nem merecedores. Senhor, receba toda a honra e toda a glória. Quão maravilhoso é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua visitação. Obrigado, Senhor. O Senhor, Ele abre a ferida e Ele fecha a ferida. O Senhor que nos ensina, que nos lapida, que nos transforma. Que o Espírito Santo, Ele visite a tua casa. Visite a tua família. Que essa seja uma semana extraordinária. Exaltado seja o Senhor. Glória.
Aleluia. Glória. 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 Exaltado, engrandecido seja o Senhor. Faz mais, uma vez mais, outra vez mais. Tens liberdade, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Aplaudam bem forte ao Senhor. Amém. Tome seu assento um minutinho só. Cadê a pastora Simone? Alguém chama ela aí. Avisa pra ela que o culto não acabou não. Os helenistas de Jerusalém era composto por ex-escravos romanos e seus descendentes. Chama a pastora para vir aqui no altar.